Boa noite, príncipes do Cerrado. Como vocês vão? Digam-me aí como é que tá o áudio, a imagem. Vamos bater aqui um papo muito bacana essa noite. Estou só esperando o meu convidado chegar. Digam-me aí, por favor, como é que tá o áudio, imagem. Daqui a pouco ele chega aqui. Vamos, vamos ver aqui. O pessoal já está chegando. Vamos falar sobre como é, né, ser um professor conservador. A gente sabe e a gente já tem ciência de como é que funciona a universidade. Então, como é que é a vida após universidade? Deixa só meu convidado chegar aqui, ele vai mandar a solicitação e aí eu aceito ele. O pessoal já falou que o áudio tá tudo bom. Então, beleza. Para quem tá chegando agora, né, primeira vez que vê aqui uma live minha, meu nome é Danilo Cavalcante, tá? Sou formado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. O Reginaldo já mandou aqui a solicitação, deixa eu aceitar ele. Pronto. Vamos começar aqui. Deixa só. Aceitou? Vamos lá. Grande Reginaldo. Grande Danilo. Boa noite, boa noite. Danilo tá me ouvindo bem? Tô sim, tô sim. Ouvindo e Tranquilo, vendo bem. tranquilo. Maravilha. Saudações Santa Cruzenses. Eu sei Saudações que espartanas. Pessoal aqui, né? rapaz, eu não sabia, mas se eu soubesse, eu tinha cancelado a live. Tá vendo tudo? Tá vendo como o conservadorismo é unindo as pessoas, né? No mundo É verdade, normal, estaríamos agora em lados opostos e rivais, né? é verdade, é verdade, é O verdade. conservadorismo Mas dura assim, até entrar no estádio de futebol. mas aí é bom, é interessante, porque mostra a noção de civilidade que os conservadores possuem em relação a outros segmentos sociais, outros segmentos, né, de forma de pensar. Então, isso é uma questão de maturidade, né? Nós somos rivais, mas eu tenho a concepção, em termos futebolísticos, que a sua rubro-negritude passa pela minha tricoloridade e vice-versa. Um depende do outro, né? No sentido de rivalidade. A força, né, é que, contrária que faz com que a gente sempre busque uma meta maior. Enfim, mas é muito bom estar aqui. A gente já deveria ter feito esse encontro há muito É, tempo, aí tá marcando, né? Um mas bom aí tá live pra é ser marcado. verdade, é verdade, é verdade. Mas aí, com o advento o presente chinês, né? E aí a gente ficou um pouco sobrecarregado algumas tarefas, e até incerteza mesmo fez com que a gente não tivesse o tempo suficiente que eu É, acho que a gente deveria, né? mas aí Que eu a gente queria precisa passar a para palavra para você, esclarecer. para que você possa se apresentar aqui pro pessoal, pra gente começar nosso bate-papo. Você está chegando aqui, aí você diga aí de onde é que você vem, para onde você vai, o que é que você faz. Rapaz, meu nome é Reginaldo Cabral, eu sou professor de História, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e atuo já desde 2002, né, como professor, e pertenço a uma ala extremamente rarefeita dentro da questão da formação das ciências humanas, que é você pertencer a um espectro conservador. O que é muito difícil e o que é muito grave, e o que é muito delicado, são as reavaliações ao longo da sua vida acadêmica e ao longo da sua vida profissional que você vai sofrer. Você precisa ser conservador é hoje um movimento contracultural. Contracultural, né? É bater, é lutar contra uma hegemonia, contra um rolo compressor que, que a intelectualidade orgânica toda faz parte. Então, você bater contra esse rolo compressor, você ir de encontro, ir ao encontro desse rolo, tem que ter muita coragem, né? E muita paciência, Com certeza. porque é duro, é muito duro, né? E Então, é assim, sobre isso que eu vim mostrar aqui. eu sou um afegão médio, né? Não tenho tanta importância assim, mas dentro desse oceano aí de pedagógico, a gente tenta fazer a nossa parte, né? Eu tinha visto algumas lives suas,
acompanho muito suas postagens, inclusive, acho que há umas 2 lives atrás foi sobre literatura. O Natália foi minha aluna, desde o nono ano. Sim. Nono, primeiro, segundo, terceiro. Viu a Natália crescer. Pois bem, Exato. eu acho que essa conversa da gente aqui, primeiramente, ela é muito importante. Eu nunca vi nada do tipo assim na internet, nunca vi Nada professores de parecido. história, né, conservadores pararem para conversar sobre isso em específico. Eu acho que isso é muito importante. O pessoal depois vai. A live não ficará só aqui no meu perfil, mas eu salvarei no meu grupo do Telegram. E aí o pessoal depois vai poder compartilhar com outras pessoas. Então, como a Cris falou aqui, né, já é duro Perfeito. para um aluno, imagina para um professor. Mas eu acho que tem um ponto nessa Verdade. nossa conversa que ela é fundamental. Porque nós dois fazemos, ainda que nós vivamos no mesmo século, nós fazemos parte de duas gerações diferentes de relacionadas à vida universitária, à vida de estudos. E aí, para mim, hoje, né, já foi muito difícil a minha trajetória acadêmica, entendeu? Mas eu tenho certeza que para você foi ainda mais. Eu sei que hoje nós temos aí o beneplácito, né, da internet. A gente pode hoje, eu aqui estou no meu quarto, você está na sua casa, e a gente pode falar com o mundo inteiro. Tenho certeza que quando você cursou a graduação em História não era assim. E aí eu queria começar por Não. aí. Como é que se deu essa sua trajetória acadêmica? Como é que era o ambiente que você enfrentou? Porque é muito fácil a gente falar de doutrinação, a gente falar de pensamento hegemônico. Mas naquele contexto ali, como é que funcionava, né? Como é que era? Danilo, eu tentarei responder a tua pergunta linearmente. Então, eu vou construir uma linha de raciocínio, porque eu sei que tem muitos espectadores nossos que eles têm noção do que a gente está falando, mas muitos ainda precisa compreender esse processo, que eu considero muito delicado, muito delicado. Então, vejamos. Você falou, frisou bem, que hoje em dia o advento da internet proporcionou ao cidadão comum o acesso a vários tipos de informação, a vários conceitos teóricos. E essa questão plural de você ter um acesso fácil proporcionou para essa camada mais jovem uma aproximação com ideias que fogem ao espectro hegemônico, que a gente vai falar mais à frente, mais fácil. Na minha época não era assim, né? Na minha época foi tudo muito difícil, mas aí eu vou lá atrás para a gente criar essa linha de raciocínio e aí eu te respondo linearmente. Para os nossos ouvintes, a gente vive um processo de hegemonia cultural muito duro e ele se constrói no fim da década de 50 e, fundamentalmente, na década de 60 toda. Você tem um grupo que pleiteava a tomada do poder via revolução e esse grupo ele perde no campo político. Ele perde no campo político, né? Em 64, os militares tomam o poder, conseguem, de certa forma, controlar a situação em termos políticos, não é? Dentro daquilo que achavam que era controlar. E esse grupo inclinado à esquerda, ele parte para dentro das universidades, basicamente adotando uma tática gramscista e revolução cultural. Então, você tem esse grupo dominando os centros acadêmicos a partir da década de 60. A dominação dos centros acadêmicos proporcionou, em uma década, o domínio de uma geração. Em 2 décadas, 2 gerações. Em 3 décadas, 3 gerações. O que é que eu quero dizer com isso? Se você, Danilo, pega uma pedra e joga num lago, ela vai cair na água e ela vai formar círculos concêntricos, cada vez maiores, mas com o mesmo centro irradiador. Quando você passa 3 décadas sendo hegemônico na academia, você formou 3 décadas de professores, 3 décadas de jornalistas, 3 décadas de advogados, 3 décadas de engenheiros, etc. Você dominou o pensamento. De modo que em 30 anos seu pensamento vai ser hegemônico e você vai chegar ao poder sem que as pessoas percebam que estão sendo controladas. Tanto prova, quando você houve a abertura política e houve as eleições, quem vai dominar?
a política nacional após a redemocratização do Brasil? A esquerda. E isso é muito grave, por quê? Porque na medida que você criou essa hegemonia, você criou a sua própria oposição. Então, a esquerda brasileira, ela criou a sua própria direita, caricaturando-a, estereotipando-a a priori. De modo que você, hoje, conseguir se libertar dessa dominação não é tão é mais fácil do que a minha época, mesmo assim ainda é difícil, por quê? Porque você vai ter a liberdade de pensamento cerceada, uma vez que as estruturas estão todas dominadas ideologicamente, quer seja de uma maneira direta, quer seja de uma maneira indireta. Então, hoje, as pessoas, elas têm, os brasileiros, eles tendem a ter um pensamento socializante sem nem saber que está tendo. Por quê? Porque o processo de formação dele é assim. E isso é muito perigoso, por quê? Porque quando você vive num contexto hegemônico, parece que não existe uma outra forma de pensamento a não ser aquela. Quando, na verdade, existe um mundo aí fora, não é? De percepções de mundo, extremamente muito mais completas, muito mais atraentes do que um pensamento binário e, às vezes, até muito superficial, mas que as pessoas, infelizmente, desconhecem. Então, perceba, participar de uma sociedade em que existe uma hegemonia cultural, ela é muito perigosa, é muito ruim, e nós que fazemos parte de um segmento que é educação, é muito nefasto, por quê? Porque a hegemonia cria a sua própria oposição, cria o seu próprio oponente, e aí você já está errado a priori. Imagine que nós, conservadores, durante muito tempo, tínhamos que, e até hoje é assim, você tem que explicar porque você é conservador. Então, em determinadas temáticas, você tem que explicar por que a sua posição é aquela. Quando, na verdade, essas pessoas que são, entre aspas, paladinos da ética e da moral, da liberdade, eles são extremamente intolerantes e não percebem que são. Por quê? Porque na medida que eu tenho que explicar por que eu tenho determinados conceitos, onde reside a liberdade de expressão? Em canto nenhum. Né? Então isso é muito grave. Isso cria num ser que é conservador ou numa pessoa que é liberal um conflito interno que sufoca e leva algumas pessoas, às vezes, a abandonar suas profissões, a abandonar determinados redutos, porque não suportam a carga psíquica de um conflito interno. E você está pisando em ovos. Eu vi até uma postagem, pisando em ovos para que você não seja rotulado a priori com os piores adjetivos possíveis, só porque você pensa sobre uma temática de maneira diferente. E aí essas pessoas, não é, surgem e se mostram como defensoras da liberdade e não são, não capazes de admitir a liberdade do indivíduo expressar a sua opinião sobre uma determinada temática que não é igual à sua. Né? Eles racharam a sociedade brasileira ao meio. Hoje a gente vive num eterno fla-flu, né? A sociedade é dividida, mas é justamente essa divisão que faz com que essa forma de pensamento, né, ela permaneça sólida. Então, eu, enquanto estudante, eu fui um estudante muito resignado. Eu sempre fiz algumas perguntas que os professores nunca respondiam. Por exemplo, Danilo, era uma curiosidade minha. Por isso que eu fui inclinando a uma ala não marxista da história. Porque, assim, tinha algumas perguntas que eu não entendia. Por exemplo, por que o governo faz dinheiro e acaba com a pobreza? Os professores não sabiam responder. Os professores não sabiam responder. Isso foi uma pergunta que eu fiz na quarta série infantil. E aí eu fiquei com essa pergunta no ensino fundamental, no ensino médio, que na minha época era científico, e ninguém me respondeu. Né? Aí eu disse, puxa vida. Aí depois eu via comportamento de determinados professores extremamente críticos, críticos entre aspas, né? Críticos dentro daquele Sim. espectro marxista. Críticos
Aí eu via o que ele falava na sala e via o que ele praticava. Eu disse, poxa, ele na sala ele diz isso, mas ele gosta do mercado, mas na sala ele é contra o mercado. Então tem alguma coisa que não está funcionando. Então eu sempre carreguei comigo essas impressões, mas eu não tinha literatura para alimentar essa minha dúvida, essa minha repulsa à ideia simplória marxista de explicar as coisas. Então eu fui um estudante assim, muito cético nesse sentido. Eu nunca gostei desses movimentos que se dizem representar toda uma totalidade. Nunca gostei, nunca gostei. E aí eu fui para a universidade. Passei para a história. Na verdade, eu queria ser jornalista. E eu não. Na época, eu estava gazeando muita aula para assistir futebol. E aí eu disse, poxa, não vai dar para passar para jornalismo, não. Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. E eu fiz história, cursei e passei. Quando eu entrei na universidade, aí o choque foi maior. Aí o choque foi maior, porque quando a gente fala de militância, é outra coisa. A gente, ao longo, eu creio, você como uma pessoa inteligente, a gente vai caminhar para esse assunto. Quando a gente fala de militância em sala de aula, não é que o cara vai com o panfleto do partido, não, não é isso. Mas é a condução do pensamento. E na universidade isso ficou muito evidente, muito evidente. E aí era doses cavalares de paciência que você tem que tomar. Para você ter ideia, quando eu fui concluir o meu curso, nenhum professor quis ser o orientador. Porque eu batia de frente com a turma do DA, porque nós questionávamos tudo. As aulas de educação eram um pandemônio, porque eu não entendia Paulo Freire, e eu desafio quem entenda. Não há no mundo quem entenda aquilo que era. Nem ele se entendia, né? Nem ele se Não, entendia. ele é entendível, entendível. E sabe qual é o problema, Danilo? É que todo mundo sabe disso, ninguém tem coragem de dizer. Aí, como eu sou doido, Olha, eu digo, tem uma cena não, ninguém entende. tem um trecho no início do Jardim das Aflições, acho que é no primeiro capítulo, onde o professor Lavo está falando do Peçanha, ele vai dizer o seguinte: eu fui para baixo desse camarada, terminou a palestra, todo mundo dizendo, nossa, que homem mais inteligente. E aí eu perguntei para a pessoa o que você entendeu do que ele falou, a pessoa não entendi nada. Mas ele é muito inteligente, sabe? É basicamente É, isso. ele fala bem, né? É, Então, assim, eu ficava impressionado porque eu já dava aula desde 2000, eu passei em 2002 no vestibular e desde 2002 já dava aula no Cambalacho, né? Então, quando eu lia os textos, eu não suportava, não é? Eu tinha que fazer isso bebendo, não é possível. Aí eu hoje não faço mais isso. Aí eu dizia, não, não é possível. Esse tipo de escola não existe, esse tipo de aluno que ele está falando não existe. Há uma distância muito grande entre a teoria e a prática desse povo. Então eu questionava bastante. Só que na hora da prova, lógico, você tem que esquerdar. E aí a professora ficava revoltadíssima, porque ela dizia, foi você que fez a prova, não. Eu disse, mas por que não foi eu? Está aqui minha letra. Não, porque na sala de aula na aula você não diz isso. Eu digo, não, mas eu tenho que falar o que a senhora quer ouvir. claro. Pronto. Então foi assim o curso todo, Danilo. E assim, os últimos períodos foram coisas assim terríveis. Eu não conseguia mais. Eu fui pagar veja só que maldade. Deus às vezes bota a gente no imprensado. Eu fui pagar uma última cadeira, História da África, sexta-feira, a última aula lá no Curral, cara. Tu que fizesse também, cursasse História na Rural, tu sabe onde é o Eu Curral, é cursei na lá em Federal, eu Educação. cursei na Federal, mas eu conheço a Rural. A, a Rural, eu cursei quase todo o curso no Segói, mas essa cadeira que eu paguei, ao último período, sexta-feira à noite, era lá dentro do Centro de Educação. Cara, que coisa louca, mas eu consegui, né? Aí eu Sobreviveu. consegui. Sobrevivi, tive que arrumar um professor de fora para ser o meu orientador, consegui, e estou aqui vivo, né? Eu comecei a labuta, a dar aula em diversas escolas, aí que começa a surgir a coisa interessante, porque aí surge o advento da internet, e aí você eu comecei a ter contato com teóricos que até então não tinha visto, porque a bibliografia conservadora, ela não existe dentro das universidades Sim. federais, não existe. Em história, possa ser que tenha um livro ou outro de um historiador de uma perspectiva mais tradicional, mas não necessariamente conservador.
Eu me lembro que eu li A Sagração da Primavera, um dos livros assim fantásticos, mas assim é muito raro, muito raro. Então eu comecei a ter contato com a literatura conservadora, pasme, com Olavo de Carvalho. Então, quando eu vi um dia, eu estava navegando na internet, no YouTube, e vi um vídeo de Olavo. Quando eu escutei aquele doido falando, eu disse, puxa vida, esse doido fala o que eu penso mesmo. E aí eu fui me aprofundando. E aí eu fui comprando livros, né? Aí fui comprando livro de Roger Scruton, Russell Kirk, né? Buffy, e fui lendo sobre conservadorismo, me apropriando de algumas coisas. Poxa vida, que mundo teórico a gente tem por aí. Infelizmente, a gente não se aborda dentro das universidades, né? As linhas de pesquisa das universidades são todas direcionadas. Você tem que falar o que o professor trabalha. Se você quiser fazer um trabalho, pode até ser extremamente significativo, mas não está dentro da linha de pesquisa do professor, você não vai conseguir. Então, assim, é muito frustrante. Então, eu comecei a ter ideias conservadoras. Puxa vida, isso é magnífico. E eu comecei a fazer as abordagens da história é, dentro de perspectivas conservadoras. Aí, veja, o cara quando é louco, né? Aí eu pegava os livros, o material que eu trabalhava nas escolas, e começavam a fazer correções. Eu me lembro que teve um capítulo do livro que eu fiz 72 observações de conceitos errados ou de dados que eram suprimidos. Aí eu disse, poxa vida, não é possível. Aí quando foi a partir de 2009, eu já estava devorando Foro de São Paulo. Ninguém sabia o que era isso, Danilo. Hoje em dia é bom demais. Hoje em dia você tem um Danilo que faz um perfil no Instagram, conservador, tal, a pessoa segue, você dá dicas, seus textos são muito bons, muito bem escritos. Você usa a ironia, que são poucas as pessoas que sabem escrever ironicamente. Hoje, eu acho que hoje no Brasil você tem Pondé, eu gosto muito de Pondé, ele sabe muito usar a ironia em Sabe? termos filosóficos. E você tem Guilherme Fiuza. São os dois que os textos de Fiuza, para mim, Fiuza hoje é o melhor texto do Brasil. Aí hoje em dia você fornece muito texto, né? Texto politicamente incorreto, achei sensacional, texto da dívida histórica, eu sempre comento, né? Sempre que eu posso eu comento. Então hoje é muito bom, mas na época, bicho, Foro de São Paulo, ninguém sabia o que era isso. Aí eu comecei a me debruçar sobre as atas do Foro de São Paulo, fazer anotações, entrei em contato com Graça Salgueiro e tal, aquela coisa toda. Eu comecei a levar isso para a sala de aula. Aí, interessante que os alunos olhavam e diziam, o que é isso? Eu digo, assim, eles liam fora, eu disse, não é fora, não é foro. Aí Sim. começava a dar aula, explicava, olha isso aqui, fundado em 89, povo de Fidel, tal. Aquela coisa, menino, tudo eu trouxe, foi eu e o orgulho de ter trazido para as salas de aula. Foro de São Paulo, quando Foro de São Paulo, ninguém falava. Eu trouxe Foro de São Paulo, trazia citações de Roger Scruton. Meu Deus do céu, aí eu fico pensando que rapaz, eu era um doido mesmo. Comprei a briga. Comprei a briga. Agora, lógico que nas salas, Tem que professor, ter o você estava doido, né? comendo. Tem que ter, Você estava porque comendo. na minha Você graduação, estava aqui na comendo. Federal, durante a minha graduação, a gente exibiu o filme do Olavo, né, o documentário do Olavo, na Federal. E aí aquela Eu coisa, estava no dia. tava pronto, eu tava na Eu, organização. eu estava. Eu estava no dia do quebra-pauta. Pronto, aí. Eu Veja só, o estava. destino nos unidos aí, né? Então, o que acontece? A minha turma, né, a gente foi a gente basicamente se juntou, minha geração assim, né, do ano que a gente entrou, nosso semestre, a gente se juntou e vamos fazer. Na minha classe tinha uns 5 conservadores. Entrou a classe seguinte, depois veio mais uma. Nessa classe que veio depois, tinham 10 conservadores. E na primeira semana, eles já se entregaram, assim, sabe? Já escancararam. A professora perguntou para um amigo meu, fulano, por que você decidiu cursar história? Essa é a pergunta clássica, na primeira semana, né? Ele fez, não, professora, não. É porque eu li um livro do professor Olavo de Carvalho, sabe? E aquilo ali me estimulou Ei, muito a estar aqui agora. Ou seja, eu tô pensando como exemplo. Porque se você fala isso há 20 anos atrás, seria expulso imediatamente da sala, entendeu? Hoje, hoje, a professora olha para aquilo, ela faz. Para ela é um fascista que está na sala, é um fascista, é a escória da humanidade. Mas ela sabe que ela não pode fazer as coisas que ela poderia fazer antigamente. Porque ela não sabe se na outra sala tem outros conservadores, se essa pessoa não está gravando, se essa pessoa depois vai levar para ação judicial, se vai colocar na internet. O que foi que me deu segurança durante a graduação? Dentre outras coisas.
foi a internet. Eu tinha uma página, já no Facebook, uma página grande na época, com 30 mil seguidores. A gente organizou o evento na Federal com essa página. Eu tinha vídeos lá com mais de 300 mil views, 400 mil views. Então, assim, eu tinha a segurança de que, olha, se tocarem em mim, se fizerem algo, amanhã já está tudo resolvido. Por quê? Porque eu tenho uma retaguarda comigo, sabe? Ô, Danilo, e assim, para piorar a dose de loucura minha, então, como eu trabalhei muito no ensino médio, pré-vestibular, essas coisas todas, quando houve a mudança e o Enem passou a ser a prova para se entrar na universidade, e o Enem mudou a formatação, passou a ser feito em 2 dias. Tal. Então, eu me senti na obrigação de fazer o Enem, porque eu queria saber como era o clima da prova, né? Como era o clima. O Enem era tarde, quando eu fiz na minha época era Coveste ainda, era de Sim. manhã, né? Então, assim, eu me habituei, eu sabia como é que funcionava a prova, então eu disse, não vou fazer essa prova do Enem. Eu sem estudar, só estudava, só li o que eu queria. Aí eu passei, cara, passei novamente. Aí eu coloquei para Sociologia. Maria. Sociologia, eu já dava aula de Sociologia, porque a gente tinha habilitação em Sociologia e Filosofia, aí fui dar aula. Eu fui cursar. Cara, eu só aguentei um período. Meu Deus do céu. Por quê? Porque assim, era uma tuia de jovenzinhos que não pagavam uma conta da Compesa sequer, mas que achavam que iam mudar o mundo. E eles começavam assim, com abordagens medíocres, medíocres, a forma de se expressar, como escreviam, muito ruim. E aí eu comecei a me destacar. Mas eu também não dizia que era professor, estava lá no fundão. E eu comecei a me destacar. E aí, na aula de ciência política, eu fechei as minhas notas máximas. E, porém, numa aula lá de sociologia, tinha uns alunos que já eram orientando da professora, e chegou lá porque esse pessoal gosta de pegar primeiro período, e chega lá o pessoal do quarto, achando que é, não é? Aí ele era orientando da professora lá, então, e ele falou, aí foi a minha perdição. Eu não sei como eu estou vivo hoje, viu? Porque ele falou sobre o pensamento conservador. Ele disse, esse pensamento conservador retrógrado, ele estava falando sobre legalização das drogas. Aí quando ele falou retrógrado, aí eu levantei a cabeça e disse, não é possível. Chegou aqui, ele disse, eu não vou suportar, não vou suportar. Aí quando ele terminou de falar, eu levantei o braço, ninguém dava nada. Disse, meu amigo, eu lhe escutei atentamente, eu queria que você me escutasse agora. Você falou, você relacionou conservadorismo a retrógrado. Qual foi o autor conservador que você leu? Aí ele parou, mas ele parou, e eu fiquei com pena dele depois, porque assim, ele parou porque era algo muito estranho. A minha pergunta, ele não compreendeu. Ele não compreendeu. Aí eu disse que, porque eu tenho vários autores conservadores, nenhum defende essa ideia que você está falando, não. Inclusive, você está falando sobre a legalização das drogas. Eu queria que você me respondesse algumas coisas agora. Primeiro, por que você está dizendo que vai melhorar? Com base em que? Se é que é possível fazer uma pesquisa neste sentido. Segundo, o tetrahidrocannabinol que você está defendendo a liberalização, se ele é usado entre 15 e 18 anos, 3 vezes por semana, ele aumenta em 300% o risco de esquizofrenia. E ele reduz outro ponto no QI. Então, aonde isso é benefício para a sociedade? Agora, você está falando que a sua professora quer ouvir, que você é orientando dela. Pronto. Aquilo dali, cara, foi. A sorte é que tinha um colega meu, Manuel, que é da polícia, era da Rocan. Ele fez uma barreira assim, que eu ia apanhar, cara. Ia apanhar. Aí fomos para. No mesmo dia, fomos para a educação ter uma outra aula. Aí um cara lá com a camisa do PCB, falando sobre educação, citando como exemplo Venezuela e Cuba. Cara, não aguento, pô. Não aguento. Aí eu levantei o braço, né? Eu ia pro jogo, vice cara, o Santa ia pro jogo, tava com fone no ouvido, escutando o jogo. O Santa Cruz levou um gol. Isso não é possível. Eita! Aí estava possesso. Eu disse, meu amigo, fazer uma pergunta à professora. Professora, a senhora estudou em escola privada ou pública? É uma senhora, já ela disse, pública. Eu disse, a escola pública da sua época é igual a que a gente dá aula hoje? Ela disse, não era muito diferente. Para pior ou para melhor? Para melhor, tá respondida. Tá?
Porque o que o cidadão está falando ali vai de encontro à sua formação. Eu pergunto a você, mestre, você dá aula onde? Aí pronto, aí foi uma loucura, né, cara? Porque eu disse que Cuba era um país letrado muito antes da Revolução, porque existe um mito que a Revolução intelectualizou o povo cubano. O povo cubano já era um povo muito letrado, desde a época de Fulgêncio. Né? Então, assim, são mitos criados, são verdades devido à hegemonia, que são fixadas e cristalizam-se, que ou você tem firmeza para bater de frente, ou você engole aquilo tudo. E algumas pessoas têm até o conhecimento, mas preferem não bater de frente, é para não se desgastar, porque isso vai gerar, isso pode proporcionar na sua vida profissional uma série de dificuldades seríssimas. Né? Então, é um ambiente muito nocivo, muito nefasto. Mas, quando eu vejo jovens feito você, e existem outros, até um pessoal liberal mesmo, em termos de economia, que bate de frente, que defende, e está lutando para ocupar espaços, eu fico muito feliz, porque isso traz, né, para o debate uma pluralidade que a gente não deveria estar lutando para existir. Ela deveria ser natural, mas não é. Isso é muito complicado. E as salas de professores, cara, de colégios, são redutos, assim, esquerdofrênicos, assim, absurdos. Eu não tenho nada contra quem é de esquerda, tenho amigos que é de esquerda. Eu nunca fui. Mas, assim, eu tenho amigos que é de esquerda, então não tenho nada contra. Eu tenho contra essa ideia fixa, hegemônica de pensamento. Eu acho que a gente tem que evoluir enquanto sociedade. É por isso que a gente não sai do canto. Né? A sociedade, a educação brasileira, o nível educacional brasileiro está onde está, não por acaso. Não é por acaso. Esse monstro, esse nada revestido de educação, ou essa educação revestida de nada, a ordem do produto não vai alterar os fatores, é, não é o que é por acaso. É o que é porque existe uma forma só de pensamento e isso é extremamente nocivo ao intelecto humano, ao intelecto de uma sociedade como todo. A nossa cultura, passou por um processo de degradação. Veja, hoje em dia nós estamos sentindo falta, saudade das coisas ruins, porque as coisas hoje estão péssimas. Em termos culturais, a gente está sentindo saudade das coisas ruins, porque as coisas hoje estão péssimas. É um nível assim catastrófico. É um lamaçal, né? Se Enéas estivesse vivo, morreria de infarto. O Lipe aqui ele falou uma coisa, eu vou pegar como gancho só para. Eu acho que essa nossa live também ela tem um papel muito importante, que é no sentido motivador, né? Mostrar para o pessoal, tanto que está na graduação agora, Encorajador. é, e, Encorajador. e que já está formado também no campo de batalha. Então, ele falou aqui, né? Eu lutei, só me prejudiquei. Lipe, quando terminar essa live aqui, entra no meu grupo do Telegram e procura lá pela live Como Sobreviver à Universidade. Eu deixei lá todo o passo a passo do que eu fiz para poder crescer academicamente. Eu fiz tudo que você imaginar. Entrei em bolsa de pesquisa, grupo de estudo, peguei monitoria, fiz tudo que você imaginar. Tudo e um pouquinho mais, eu diria. Então, veja lá isso Ô, aí. Danilo. Danilo, uma coisa que é Lipe, É o Lipe. Eu não comentou vi o aí. nome, sobrenome, não, mas é Lipe, alguma coisa. Um, um conselho, deve ser Felipe, né? Um É, conselho é você estar sempre à frente do grupo hegemônico. eu Sempre à falei isso. frente você sempre está preparado para o que vem. Porque assim, geralmente, pertencer a uma maioria dá a você um sentimento de comodidade, de modo que pertencer à maioria, como nos centros acadêmicos, faz com que você relaxe e não estude tanto. Você não precisa conhecer tanto, é só reproduzir os discursos já prontos. Quando você vai bater de frente, você tem que saber por que está batendo. Aí sim, você tem que se preparar mais. É por isso que o pessoal do direito, o pessoal conservador, liberal, eles tendem a ser mais inteligentes porque eles têm que estudar mais que essa galera. Porque para bater de frente, não é bater de frente por bater, não é porque você ouviu um vídeo no YouTube que você vai sair, não. Se preparar. E você entrar hoje no centro acadêmico e querer trilhar um caminho que não seja caminho marxista, precisa estar à frente do pessoal. E é um conselho que eu dou. Se você fizer isso, eles nem discutir com vocês, porque eles vão saber que vão perder. Então eles evitam até
Eles Desculpa, evitam, isso é um fato, eles evitam. você Eles cria, evitam. você cria anticorpo, né? Você cria anticorpo. E eu até comentei na Pronto. live, nessa live, eu comentei o seguinte: sabe o que vai acontecer? Eles vão te odiar, isso é um fato, aceite isso, eles sempre vão te odiar. Mas eles, no fundo, eles vão lamentar porque você não está do lado deles. Eles vão pensar assim: como assim uma mente dessa tá do outro lado? Entendeu? E aí você vai procurar, né? Você não está sozinho nesse mundo. Você vai ter também, você tem que saber garimpar, né? Eu aprendi isso, a garimpar. Você encontrar, vez ou outra tem um cara que ele aceita conversar contigo amigavelmente, e aí você tem a oportunidade de mostrar o que ele não viu, entendeu? E você traz ele para o seu lado. Isso aconteceu comigo algumas vezes durante a graduação. Até também no próprio campo Isso de também. batalha da docência. Eu, durante a graduação, eu percebi uma coisa que é óbvia, que é o fato seguinte: eles falam, olha, aqui nós perpetuamos o senso crítico, a universidade, né, o pensamento científico. Eles falam muito disso. Mas o que acontecia? Toda aula que eu ia era sempre o mesmo clichê. Era só uma repetição de discurso, principalmente nas cadeiras de licenciatura, ou seja, cadeiras de pedagogia. Tá? Pai e mãe que estiver assistindo aqui essa live agora, ou os futuros pais e futuras mães, tenham ciência. Você está colocando um inimigo para dar aula para o seu filho. É isso. Só é o tipo de gente que a moral é relativa, é o tipo de gente que demoniza o capitalismo, é o tipo de gente que demoniza a religião, não a religião como um todo, religião cristã. Tá? Porque se for de matriz africana, pode, não tem problema nenhum. Tá? Por mim, você faz o que quiser, Tá. mas para eles é assim. Entendeu? Então, eles vão demonizar. Os princípios que você ensina em casa, na escola eles vão dizer que é o contrário. Ah, não, não existe verdade absoluta. Cada um cria a sua própria verdade. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de refutar isso agora, porque eu já fiz até live sobre isso. Mas, assim, não achem que, eu coloquei na escola cristã, agora na escola católica, na escola confessional, tá tudo certo. Não está. Eles vão querer fazer o ganha-pão deles, entendeu? Então eles vão fazer, vocês viram em 2018, Haddad, Manuela Dávila, na missa. Eles são católicos, pelo amor de Deus. Então, percebam quem é que vai dar aula para os seus filhos. E agora, voltando para a parte dos professores em específico, eles falam, né? Senso crítico, senso crítico. Agora você ousa levantar aquele dedinho. Sabe aquele dedinho que você faz assim, ó? Mas, esse mais, seria melhor que você tivesse mandado todo mundo tomar naquele canto do que ter feito esse mais. Porque aquilo ali vai, no ouvido do professor da turma, vai parecer uma ofensa. Eles vão dizer, como assim você ousa discordar? Como assim esse seu pensamento retrógrado? Como assim você está reverberando o senso comum aqui na nossa sala? Seu reacionário, seu fascista. Porque aquilo que diverge daquela linha de pensamentos deles ali, vai ser encarado como rival, como inimigo. Na mente deles, ela funciona de maneira binária, né? Dicotômica. Ou está com a gente, ou é contra a gente. Quando você vai para a linha de frente mesmo, ser professor, é aí que eu acredito que está uma dificuldade maior ainda. Porque na graduação, eu podia fazer o que eu quisesse, eu não estava nem aí. Eu simplesmente, eu consegui, né, de certa maneira, crescer academicamente como eu fiz, mas eu consegui exibir filme na Federal, ajudar na exibição de filme. Às vezes eu estava em algum debate, eu fiz uma brincadeirinha aí com o DA, qualquer dia desse eu conto para vocês o que é que eu fiz lá, aprontei numa eleição. Mas o que acontece? Eu tinha o meu grupo também que me ajudava nisso, eu não fiz tudo sozinho. Mas quando você se forma, é aquela coisa. Você sabe que existe um networking entre os professores. Imagine só, você sabe que 98% de quem se formou com você é progressista, e eu não digo progressista no sentido de eufemismo, não. É a galera que realmente olha para você como fascista, como inimigo, entendeu? Agora imagine você manter esse seu posicionamento depois de formado. Veja uma dificuldade. Eu passei por uma experiência antes mesmo da minha formação. Tá? Eu tive um estágio de docência aqui na escola do meu bairro, e teve um dia, eu estava conversando com um professor lá de educação física, e ele fez assim, Danilo, não, porque Bolsonaro é não sei o quê, isso e aquilo. Aí eu, vamos conversar? Aí a gente foi para a sala dos professores, todo mundo estava tendo aula. Eu sentei com ele, amigavelmente, a gente conversando, amigavelmente. Ele levantava objeção, eu rebatia. E isso aí, beleza. Quando a coordenadora da escola entrou na sala, ela ouviu falar assim, Bolsonaro. Aí ela fez assim, você está defendendo Bolsonaro? Como assim você está fazendo isso? Ele é contra as mulheres, não sei o quê. Aí eu fiz, não, eu só estou explicando que ele entendeu uma coisa aqui errado. Porque o fato, ele tem duas versões aqui, eu queria mostrar para ele a outra. Ela fez assim, Danilo, a partir de hoje você perdeu todo o crédito que tinha comigo. Aí saiu da sala, bateu a porta. Ei, qual era o problema? Naquele momento, a minha vida acadêmica estava na mão dela, nas mãos dela. Uma assinatura, o que dependia dela. Toda vez que eu ia para a escola, eu pensava que ela assinasse esse papel. E a mulher simplesmente agora passou a me encarar como a pior excrescência do universo. Toda semana eu ia para a escola, vira você, toda semana eu ia para a escola, eu me escondia da mulher, para que ela esquecesse de mim. Para que ela só me visse no final do período. E aí eu esperava, né?
a eleição já passou, os ânimos já estão aquietados ali, então eu tive essa possibilidade ainda de fugir, de não encarar ela naquele momento. Por quê? Porque o meu salário, eu não tinha salário naquela escola, aquilo era voluntário, aquilo ali fazia parte do perfil acadêmico. Agora imagine você, sendo pai, ou se não já morando sozinho, tendo que se sustentar e sustentar outras pessoas. Como é que você lida com isso? É por isso que é muito fácil a gente apontar o dedo, né? Ah, não, como assim vocês são muito frouxos, covardes, né? Vocês não têm coragem de falar e tal. Coloque-se no lugar da pessoa. Imagine lá, você é uma voz que literalmente ali está nadando contra a corrente. Existe um grande grupo de pessoas que estão contra você. Pessoal, isso é uma coisa horrível. Sabe que você ir para um lugar todos os dias que você sabe que você não é bem quisto, que as pessoas encaram você ali como um peso e que elas querem se livrar de você. É nesse momento que você ter bons amigos, ainda que seja só um, já vai fazer toda a diferença. Porque é como o Reginaldo falou, a partir do momento em que você começa a perceber que você tem que estar um passo à frente deles, você começa a dar valor às pequenas coisas. Entendeu? Então, pequenos atos que você faz no dia a dia, uma hora a mais que você estuda, uma atenção a mais que você presta em determinada coisa, uma conversa a mais que você tem, um colega de classe que você consegue, essa pessoa se torna o teu aliado. Entendeu? E do ponto de vista de que eles têm 10 amigos, 15, 20 amigos, mas você vai ter um, dois ou três que vão valer por 50. E graças a Deus foi isso que aconteceu comigo. Hoje, eu não dou aula em escola, não tenho a mínima pretensão de dar aula em escola, universidade, porque antes de entrar na graduação, eu já plantei uma semente aqui na internet. Eu tive um tempo para poder estudar antes de iniciar a graduação e eu comecei a usar a internet como um diário pessoal meu. Quando o tempo foi passando, e eu explico isso na outra live lá, eu decidi vir para a internet porque eu não queria mais saber da carreira acadêmica. Eu sabia que uma coisa me incomodava bastante, que era o seguinte: os professores, eles vão fazer algum evento na universidade, lançam um livro. Os alunos, eles não vão de bom grado, pelo menos a maioria. Eles vão porque sofreram alguma ameaça. Porque disseram, olha, se você não for, vai perder ponto. Se você não for, vai levar falta. Se você for, vai ganhar ponto e presença. E aí o auditório lota. Mas não é algo realmente orgânico. Foi algo controlado, obrigado. Então, nós estamos aqui agora com dezenas de pessoas nos assistindo e eu e você não obrigamos ninguém a estar aqui. A gente fez um convite, pessoal, live hoje. Quem quiser comparecer será muito bem-vindo. Entendeu? Isso eu acho fantástico na internet. Mas eu tenho que entender que eu sou, nesse sentido, um ponto fora da curva, uma exceção, porque as escolas precisam de professores. As universidades precisam de professores, os pré-vestibulares. E quem é que vai estar nessa linha de frente? E aí, por isso que eu convidei o Reginaldo, né? Porque você está nessa linha de frente, é um papel importantíssimo. É verdade. E outra coisa, Danilo, veja que situação delicada fica um professor, no meu caso, professor de História, professor de Filosofia, professor de Sociologia, que está no ensino secundário, que precisa preparar para o Enem. Você, como a gente sabe que há essa hegemonia intelectual em um determinado espectro de pensamento, os livros foram escritos dentro desse viés. E há no Brasil a chamada ditadura do livro. Você não pode discordar do livro. O livro é correto sempre. E imagine, você sendo professor, podendo abordar, por exemplo, Marx. Você vai abordar o pensamento de Marx, teoria do valor de Marx. Então você vai explicar a teoria do valor de Marx. Você vai criticando aqui. Só que essa sua crítica não vai cair na prova. E o aluno quer resultado. Entende? Na verdade, Danilo, a educação é uma grande mentira no Brasil. O aluno não quer aprender, ele quer passar, o professor quer que ele passe para usar o nome, a escola quer que ele passe para fazer propaganda e os pais querem que ele passe porque pagou o ano todo. Então, assim, é todo mundo mentindo para todo mundo e todo mundo se comporta como se estivesse falando, se não está preocupado, entende? Então, aí você é um professor de história, conservador, mas você dá aula e essa aula não vai cair na prova. Então você torna-se obsoleto para o mercado, não interessante para o mercado, não é? E então você vai sair do mercado, insiste e sai, ou você vai ter que esquerdar, mentindo para si mesmo. Você vai ter que esquerdar na sala de aula, que é aquilo que vai cair na prova, é aquilo que é interessante, não é? Eu confesso que durante muito tempo isso me amargurou muito. Hoje em dia eu tenho a liberdade de dizer, não, eu vou abordar sim,
né? Mas eu sei que ainda corro determinado risco, né? Porque é inerente, né? Então, assim, agora, Danilo, eu queria chamar a atenção de você, que passou despercebido, o papo está tão bom, mas é um ponto fundamental nesse processo de controle hegemônico e aos nossos espectadores, que é, nessa hegemonia, a utilização da linguagem como meio de engenharia social. Isso é fundamental. Por exemplo, é você mudar o sentido das palavras, para, através da mudança do sentido das palavras, as ações serem modificadas. Num processo chamado de dissonância cognitiva. Isso é abordado nos primeiros capítulos do livro Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Um livro que eu acho Excelente livro. extraordinário. Todo professor Leitura deveria ler. obrigatória. Exatamente. Então, veja, por exemplo, conservador. A palavra conservador no Brasil já tem um sentido diferente, totalmente diferente do que é conservador teórico. O conservadorismo no Brasil, devido à hegemonia cultural, tem um sentido de que os conservadores eles querem conservar a desigualdade, a violência, a É discriminação. exatamente Não isso que tem falam. nada a ver. É Exatamente isso. conservar aquilo que é basilar na sociedade, aquilo que são bases civilizacionais. O conservador não é uma ideologia. O conservadorismo não é uma ideologia. O conservadorismo é uma perspectiva de enxergar as coisas e que se defende que as estruturas fundamentais da sociedade elas não sejam atingidas, porque é através dessas estruturas fundamentais, como a família, como a religião, como os costumes, determinados costumes, que construiu a sociedade. O trabalho de construção da sociedade ele é muito longo, mas o trabalho de destruição é muito rápido. Então, note, a palavra conservador ela já teve um sentido alterado. Essa alteração de sentido da palavra faz com que o indivíduo não se denomine conservador pelo fato de que a palavra conservador carrega um sentido negativo. Então você começa a mudar as suas práticas por uma questão linguística. Isso, isso não ocorre só com a palavra conservador. A palavra, várias palavras foram utilizadas tendo a função de inverter o senso comum. Isso é muito delicado, Danilo. Isso é muito delicado, porque você cria uma engenharia social que não é visível, que existe. Ou seja, através da simples alteração da língua, você pode alterar comportamentos. Então, nós estamos diante, gente, de um poder colossal e extremamente antidemocrático. E que as pessoas teimam em não enxergar. E a gente às vezes fica falando, soando como doido. Ainda bem que a gente está abrindo as portas aí. Então. Mas é complicado porque essa questão da linguagem mesmo, né, isso me deixa muito preocupado, porque muda o sentido das coisas, muda o sentido das ações. Quando você explica isso aos meninos, os meninos fazem, rapaz, é mesmo. Poxa vida, é mesmo. Nunca ninguém tinha me dito isso. Eu disse, pois é, mas eu apareci, né? Aí eu disse. Só que às vezes, amigo, sou eu, aí tem um cara que tem 9 aulas durante a semana, Pois para me é, instruir. exatamente. Aí eu E é construo você alguma coisa. contra umas 40 aulas durante a semana, né? Assim, porque os outros Pois também é, vão ser, né? E eles não vão se ater só à biologia, só à matemática. Um dia desse eu vi uma live do pré-vestibular aqui do Recife, fizeram uma live sobre relações étnico-raciais na matemática. Veja o nível que o negócio chegou. Na matemática. depois, eu queria que depois tu mandasse o link, que eu quero ver que mágica foi feita. Quem deu aula foi David Copperfield, Deve alguma ter sido, pessoa. né? É possível uma coisa E tem dessa. uma Pronto, coisa olha. também, Reginaldo, que eu me lembrei agora, que é o seguinte. Existe um conservadorismo que ele é aceitável, tá? Que conservadorismo é esse? É aquele cara, o senhorzão lá, que todo mundo sabe que ele viveu o regime militar, década de 60, 70. Ele tem um pensamento ainda tão tradicional de família, de sociedade,
Mas, por exemplo, quando vai ter eleição, ele vota na esquerda. Entendeu? É o chamado conservadorismo tolerável, que seria o conservadorismo, entre aspas, à esquerda. Aqui na Federal nós temos alguns exemplos no Departamento de História de professores que todo mundo odeia eles. Todo mundo fala, não, porque fulano é politicamente incorreto, fulano fala bobagem em sala de aula, fulano é machista, não sei o quê. Mas quando chega na eleição, o cara vota em Dani do PSOL aqui em Recife, em Pernambuco, por exemplo. Então, que conservadorismo é esse, meu filho? Então, é isso. Quando você falou aquilo, né, no início, a esquerda criou a direita aceitável dela, né? Quem seria o oponente dela, ela definiu ali, né? Tem um PT, tá, então o PSDB por consequência de direita. Quando a gente já sabe que aquilo ali é só uma força dialética, né? A estratégia das tesouras. Eles não queriam realmente ter uma oposição de verdade. Isso, é um pessoal que toma banho, mais elegante só. Pois é. A diferença é essa. Né? Você tem os radicais, o pessoal que não toma banho, então, e o PSDB é um pessoal mais fino, que você pode até comer perto, não vale atacar, tal, mas é um pensamento socializante. Danilo, veja, alguns conteúdos, isso é bom a gente frisar também, alguns conteúdos existem nos livros, por exemplo, a Crise 29, eu tinha até falado com você sobre isso, sobre a Crise 29, eu fiz um podcast, Danilo, queria até poder anunciar às pessoas. Fale, à vontade. Fica à vontade. Eu vim de história, podcast voltado para ensino médio, mas é um canal no YouTube também, eu vim de história. Mas posteriormente eu vou evoluir para fazer vídeos, aí esses vídeos são mais longos, com análises mais profundas e mais coerentes. Inicialmente eu estou fazendo podcasts curtos, 15 minutos, nenhum aluno vai passar mais de 15 minutos no podcast. Enfim, eu fiz um podcast sobre inflação, sobre a concepção de inflação. No Brasil é totalmente deturpada. Né? Então, até pelo meu trauma mesmo de eu perguntar à professora por que o governo não fazia dinheiro para todo mundo ter dinheiro, aí eu decidi fazer uma live sobre uma podcast sobre inflação. Então, a crise 29 mesmo. Os livros, todos eles, trazem a crise 29 como uma crise do liberalismo. Quando não houve nada de liberalismo na crise 29. Você tem que recuar no tempo. Nos Estados Unidos, tinha até passado já por uma crise enorme dos anos 20 e 21. E a crise de 29 foi uma crise de intervenção estatal, de expansão monetária. Então, a crise não foi causada pelo liberalismo, e sim por uma ação estatal que é contra os princípios liberais. E os livros ensinam errado. E você fica numa loucura, meu Deus, como é que... Não, e outra coisa, e eles ensinam errado o que é o próprio capitalismo, tá? Porque qual é a questão? Eles criaram um espantalho. Na mente deles, o que é capitalismo? É corporativismo. Entendeu? Eles entendem de maneira totalmente equivocada o que é capitalismo. Aí é fácil você dizer que a culpa é do capital, né? Hoje mesmo eu estava tendo aula, eu dei uma aula virtual, né? Aí o menino até perguntou a questão de capitalismo, assim, de governo. Disse, olha, a gente vive num monstrengo parecido com capitalismo, mas não é capitalismo não. Porque o dirigismo estatal ainda é muito grande. É uma visão errada, é uma visão errada. Por exemplo, veja uma dificuldade, outro axioma que um professor de história se depara, um professor de história decente se depara, é você explicar que liberalismo e neoliberalismo são conceitos totalmente diferentes. Eles são tratados, o neoliberalismo é tratado, na maioria dos livros de história, como se fosse uma continuidade do liberalismo, quando são conceitos totalmente oponentes. No neoliberalismo, por incrível que pareça, a ação do Estado em termos de controle econômico através de taxação é muito grande, que é muito distante do princípio liberal. Então, assim, você fica diante de determinadas perspectivas que os livros trazem, você fica, meu Deus, como é que eu vou abordar isso? É errado. E se você for tentar, e é um desafio, porque, primeiro, você vai se angustiar porque você vai querer ensinar o certo. E se você for se atrever a ensinar, você tem que ter muito cuidado. Primeiro, para não vazar, e aí não ter problema para você, em termos profissionais. Segundo, é a questão de você, como é que o menino vai entender aquilo? Isso aqui não está no livro. E se no Brasil perdura a ditadura do livro? Né? O livro está certo. Você tem que falar que o livro está... Então, assim, é muito complicado, Danilo. É muito complicado. É por isso que nós precisamos criar uma cultura conservadora dentro da academia também. É imprescindível que daqui a uns anos os conservadores consigam, principalmente nas ciências humanas, consigam penetrar na academia. Porque senão a gente vai ficar, não é, andando em círculo e não vai sair do lugar. Desculpa interromper, Reginaldo. Deixa eu interromper. É só para dizer que nós temos apenas 5 minutos, tá? Porque, infelizmente, não sei por qual motivo o Instagram só permite 1 hora de live.
Isso é. Caramba, Tem que atualizar, poxa. pois é, né? É uma palhaçada isso. Eu vou fazer o seguinte, desde já, primeiro eu queria agradecer o convite, viu, Danilo? Adorei a conversa. Até então a gente tinha tido poucos contatos, só de interação direct, mas eu adorei a conversa, é um papo muito bom. Acho que a gente pode até ter outras conversas acerca de determinadas temáticas para a gente aprofundar, não é? Com certeza. Eu me disponibilizo. Estou aqui, você entrando em contato, a gente agenda um dia e me disponibilizo. E digo a você, espectador, que está nos vendo agora, a você que não pertence a um determinado espectro político esquerdofrênico, que você não se desespere, não se desespere. Feliz é você, né? Você é chato, mas você está certo. Pois Os é. outros são simpáticos, mas estão errados. Esse procure se qualificar, procure sempre estar à frente, né? Eu estou hoje, Danilo, por incrível que pareça, a gente não tem nada a ver com educação, mas até futebol as pessoas estão partidarizando, né? Eu pertenço a um clube, denominado Clube do Povo, que as pessoas se apropriaram da palavra povo, né? Da palavra crítico, da palavra popular, para igualar isso a um determinado segmento partidário, quando não é isso. Então, assim, não desista, continue, através do nosso trabalho que a gente vai ganhando corpo. É doloroso? É. Se você vê que vai lhe prejudicar, freie. Tem inteligência emocional, eu não tive, em determinados momentos não tive, e aí me prejudiquei. Mas tem inteligência emocional, mas não desista. Porque é um trabalho árduo, a gente está lutando contra uma hegemonia, né? É o trabalho da gente que vai facilitar o trabalho, a vida de outros lá na frente, a vida acadêmica de outros lá na frente. A gente tem que pensar, né, em questão de futuro. O trabalho de construção ele é muito mais árduo do que o trabalho de destruição. Nós estamos aqui para construir. Com Então, eu queria certeza. agradecer a você. Acho você uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, você é muito determinado em suas coisas, está fazendo um belíssimo trabalho e que você dê oportunidade, né, a outras figuras também conservadoras que você dê a mão a esse pessoal, né, também em seus trabalhos e aí a gente formar uma comunidade e isso vai crescendo e a gente vai ganhando corpo e lute em condições de igualdade porque a guerra é assimétrica. Com certeza. E uma coisa que quem me acompanha já há um tempo sabe, eu tenho uma proposta, né? Eu quero realmente trazer um exército, assim, entre aspas, de conservadores para a internet. Acredito que a oportunidade é essa. A gente tem, acho que em 2017 começou aquela história da onda conservadora, mas não existe onda conservadora de fato. Existe um oceano conservador. O Brasil, em essência, ele é conservador. Então a gente precisa só pegar essas pessoas que estão aí naufragando, né? A gente precisa unir as forças. Então, com certeza, essa aqui foi nossa primeira live. Se Deus permitir, viram outras. Já digo pro pessoal aqui que não assistiu minha live sobre como sobreviver à universidade, assistam, tá? Tá no meu grupo do Telegram. Em 1 hora ali, eu resumi o meu tempo de graduação inteiro. Para vocês terem ideia, eu tinha uma coisa, não sei se algum amigo meu que já ouviu falar isso aqui, que estudou comigo, tá aqui agora. No início do período, cada semestre, eu conversava comigo mesmo. Eu dizia, Danilo, vai começar mais um semestre, você vai ter que dar sangue, você vai ter que ser o melhor, entendeu? Nota alta, tem que ler o que eles leem e o que eles não leem. Eu sempre fazia isso comigo. Agora o bicho vai pegar. Então, eu sempre busquei levar, como você falou, levar além daquilo que eles faziam. O curso de História aqui na Federal, ele tem 4 anos e meio de duração. Eu fiz ele em 3 anos e meio, tá? Eu terminei em 3 anos e meio, adiantei o curso e eu fiz tudo o que vocês imaginarem. Nessa live, eu relatei de maneira bem resumida ali, falta muita história para eu contar, enfim. Como eu falei, essa aqui é só a primeira live que eu estou fazendo com o Reginaldo, certamente virão outras. Fica já o convite Ô, Danilo, adiantado. com certeza, eu só queria dizer, você está com uma cara muito de um seguidor da Escola de Frankfurt, viu? Diga isso não, rapaz. Aí o Mas foi pessoal um vai levar a prazer. sério. Foi um Mas é prazer. isso. E vai ter outros, vão ter Com certeza. projetos. Muito obrigado, pessoal. Quem gostou aí, tira um print da tela, marca aí o nosso perfil. Me sigam Isso lá, aí é. Regi Cabral. Siga o Reginaldo, exatamente. Ele está começando a produzir conteúdo. Eu já ouvi o primeiro podcast, ficou muito bom e só tende a melhorar. Forte abraço para Beleza. vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, cara.